No mês em que se completam 7 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, a história ganhou um novo capítulo na literatura. A biografia A História de Marielle Franco, voltada para crianças, apresenta às novas gerações a trajetória de uma mulher que dedicou a vida à luta contra as desigualdades sociais. Um livro dedicado a contar a história e o legado de Marielle Franco. Essa é a proposta de uma obra escrita para crianças pela professora, pesquisadora e também comadre da vereadora Pamela Passos, com quem a gente conversa agora. Pamela, seja bem-vinda. Obrigado por conversar com a gente. Obrigada Guilherme, pelo convite de vocês. Pamela, queria que você começasse contando um pouquinho pra gente mais, você que é a autora desse livro, né? História de Marielle Franco, uma biografia destinada a crianças, mas você também conheceu e conviveu muito de perto com a Marielle por muitos anos, né? Queria que você começasse contando um pouquinho pra gente como era o dia a dia com a Marielle, que inclusive sua filha é afilhada dela, né? Exatamente. Olha, Guilherme, ter o prazer de conviver com a Marielle era conviver com uma pessoa afetuosa, amável, preocupada, divertida, alegre, colorida, tal como é esse livro, né? Então, a Loiara, a filha da Marielle, no dia do lançamento, falou: esse livro é uma oportunidade de conhecer a minha mãe antes dela virar vereadora. A Marielle era essa pessoa que se preocupava com todo mundo, que estava ali disponível para estar junto no que qualquer pessoa precisasse dela. E esse livro é muito colorido, como você falou, né? Um livro destinado a crianças, para contar um pouquinho mais da história de vida da Marielle, tem curiosidades também. Conta um pouquinho pra gente mais sobre o que as crianças encontram também nessa biografia, que é cheia de ilustrações, gráficos e tudo mais, né, Pamela? A Yasmin Celeste, ela arrasou nas ilustrações, está tudo muito bonito, muito colorido e com muitas curiosidades também, né? Desde o apelido da irmã mais nova da Marielle, que é a Aniele, até o próprio sobrenome, né? A Marielle se chamava Francisco e não Franco, e aí por sofrer bullying na escola, optou depois por usar o sobrenome Franco, e também conhecer essa trajetória, né, dessa mulher que vem de uma família de origem nordestina. Os pais da Marielle são da Paraíba, se conhecem aqui no Rio, criam uma família ali no Complexo da Maré. Então esse livro vai passeando pela vida dessa vereadora, dessa legisladora, que virou uma personalidade brasileira conhecida no mundo inteiro. O livro já foi lançado aqui no Rio, né, Pamela, no último dia 15, um dia depois, inclusive, da marca de 7 anos do assassinato da Marielle e também do Anderson, né? Uma data escolhida também simbolicamente para mostrar que a luta continua, né? Exatamente, Guilherme. A data foi escolhida e foi pensada para dar esse recado de que a vida vai seguir com amor, com justiça, com democracia, né? O Instituto Marielle Franco, que apoia, que está junto nesse livro, tem essa marca, né, de regar as sementes, de seguir o legado de luta da Marielle. Então, quando a gente faz o lançamento no dia 15, é saber que nós vamos seguir pela memória, pela justiça da Marielle e do Anderson. Quais foram os desafios que você encontrou na hora de escrever e contar isso tudo para um público infantil? Olha, o desafio não foi pequeno, Guilherme. Eu tenho uma trajetória mais acadêmica, né, apesar de ser professora também, de ensino médio, federal, mas eu contei com bons ajudantes, tanto a Cecília, a minha filha, quanto a própria Maria, puderam ali participar das leituras. A minha pequena, então, uma leitora muito atenta, que vai dizendo: olha, mãe, vamos resumir essa parte. A editora também. Então, foi um desafio do ponto de vista de conseguir resumir muitas histórias, mas a gente conseguiu. O livro ele é extremamente didático, ele tem pontos que estão em negrito, que ao final formam um glossário, possibilitando quem for ler, o público aí entre 8 e 12 anos, lendo e pode sozinho entender pelo glossário, ou mesmo possibilitando diálogos entre familiares, na escola. Então esse foi o desafio que a gente quis enfrentar. E o livro, inclusive, começa com uma cartinha, né, um convite à leitura feito por crianças, né? Exatamente. Porque é um livro para crianças, então a gente quis que as crianças convidassem, né? O nome da coleção é Inspirando Novos Leitores, que essa vida da Marielle, né? Primeira personalidade brasileira, uma coleção internacional. Os nomes internacionais dessa coleção são Barack Obama, Martin Luther King, Malala e Anne Frank, e a Marielle Franco é o primeiro nome brasileiro. Então a gente espera que essa coleção inspire aí
leitoras e leitores por esse país. Como foi o convite para escrever? Como é que você recebeu isso também? Qual foi a sensação, né, na hora que te convidam para escrever esse livro em homenagem a Marielle também? Bom, Guilherme, a editora Astral Cultural procurou o Instituto Marielle Franco para essa parceria, né, escrita dessa biografia, inclusive propondo que uma parte da renda da venda vá para o Instituto Marielle Franco. Então é sempre importante falar que quem estiver comprando esse livro vai estar ajudando o Instituto Marielle Franco. E a partir desse convite, né, dessa parceria, a família da Marielle chegou até mim no momento onde eu também estava muito interessada em falar sobre a memória, mas sem saber que seria um livro, né? Eu estava comentando que a minha filha chegou em casa um dia mais tristonha e chorosa porque tinha medo de esquecer a madrinha dela, porque durante muito tempo ela não teve acesso, né, a essa história de vida da madrinha dela. Então, quando veio essa possibilidade, esse convite da família, eu falei, nossa, é isso que eu quero falar sobre a vida da Marielle e eu quero falar para as crianças, né? A Marielle que tanto se preocupava e tanto acreditava que o futuro desse país está com as crianças. E sobre essa ressignificação, sobre contar também mais sobre o legado, a trajetória, a vida da Marielle, em um momento do livro você conta sobre o que aconteceu também, né, em março de 2018, na morte da Marielle, mas é uma passagem rápida que você me contava, né, justamente para falar sobre o que aconteceu antes e sobre o legado que Marielle deixa. O foco não é no episódio de março de 2018, né? Exatamente. O foco não é no que fizeram com a Marielle. O foco é em tudo que a Marielle fez e que tornou ela tão gigante. Então, a gente aqui falou da vida da Marielle, do legado da Marielle. Obviamente, a gente mostra, né, que tentaram interromper a sua trajetória, mas ela continua sendo semente. Como é que tem sido a recepção do público a esse livro? Muitas crianças também marcando presença. Como é que foi esse lançamento aqui no Rio de Janeiro? Olha, foi uma manhã de muito afeto, muitos abraços, depois já muitos retornos das pessoas que foram recebendo os livros, que compraram na pré-venda, com fotos de criança que no mesmo dia do lançamento já saíram lendo, né? Então a recepção está sendo realmente muito positiva e as pessoas estão dando um retorno de estarem emocionadas, né, lendo essa história. E eu espero que isso toque o coração e seja também um afago para as pessoas desse Brasil que, assim como Marielle, acreditavam e acreditam na vida. E para quem quiser, então, comprar o livro A História de Marielle Franco, né, essa biografia infantil que fala sobre a vida da vereadora, já está disponível também nas livrarias. Já está disponível nas livrarias, nas grandes livrarias do Brasil inteiro, também pela internet. Então é possível comprar para você, para dar de presente, para incentivar as escolas. É um livro que pode ser utilizado como paradidático, né? A gente tem como componente curricular o estudo de biografias, é uma biografia de uma mulher negra, então também se insere no contexto da Lei 10.639. Então a gente espera que, de fato, esse livro se enraize e, assim como o Mari, seja semente. Legal, Pamela. Queria te agradecer por conversar com a gente aqui no Jornal do Rio Entrevista. Parabéns também pelo trabalho. Fico com o convite para uma próxima já. Muito obrigada, eu que agradeço. É isso, a gente conversou aqui então com a Pamela Passos, escritora do livro A História de Marielle Franco, essa biografia infantil que conta mais sobre a história, o legado, a trajetória de Marielle Franco. Agora nós voltamos aos estúdios do Jornal do Rio.